Olá pessoal, eu sou o professor Gabriel, professor do cursinho preparatório para o Enem, que é disponibilizado pelo Instituto Federal de São Paulo, campus Itaquaquecetuba, né, a qual eu faço o curso de licenciatura em letras. Na aula de hoje, nós vamos explicar aqui o termo denotação e conotação, a linguagem denotativa e conotativa. Antes de entrar nas características e nos pontos propriamente ditos desses dois tipos de linguagem, eu acho muito importante a gente se atentar a esse exemplo primordial para depois adentrar nesses conceitos, ok? Imagine aí na palavra linha. Eu tenho certeza que automaticamente na nossa cabeça, quando pensamos na palavra linha, aparece esse sentido primordial aqui. Imagine que isso aqui é um bolinho de linha, né? E tem esse fio aqui escapando. Esse é um dos sentidos de linha, mas como está aparecendo aqui nos outros desenhos, esse não é o único significado que é atribuído à palavra linha, ok? Também tem essa questão de linha de trem, imaginem que isso aqui é uma linha de trem, tá? Tem essa questão de atribuir um significado novo à linha, quando se fala nesse âmbito ferroviário, ok? E, além desses dois pontos, ainda existe um terceiro, que é quando nós falamos, fulano não anda na linha, né? O ser humano que anda na linha é o ser humano que toma essas atitudes corretas. E nesse tipo de situação, também se utiliza a palavra linha. Vocês observaram que, a depender da situação, uma mesma palavra ela pode possuir esses sentidos diferentes? Então, é mais ou menos nesse raciocínio que nós vamos compreender o que de fato é a denotação e a conotação. E observem que, por mais que elas assumam significados diferentes, esse significado diferente não é completamente sem nexo, né? Não é comparar um abacaxi com uma bicicleta, por exemplo. Observem que esses três pontos eles possuem características em comum, principalmente essa questão de linearidade que a palavra linha remete, ok? É como se esses três significados, né, se sobrepossem à palavra linha, né? Não é algo completamente dicotômico, diferente. Dito isso, vamos analisar a partir de agora algumas características típicas, né, desses dois tipos de linguagem. Então, tem-se aqui alguns pontos, né, algumas características desses dois tipos de linguagem. Por exemplo, né, a denotativa. A linguagem denotativa, ela requer-se, sabe, de um ambiente, não um ambiente, mas uma situação mais literal, mais original, que assim digamos. Vamos pensar no âmbito da palavra. É aquele primeiro significado que nos vem à cabeça quando ouvimos alguma palavra. Pegando aqui como exemplo a linha, né? Temos essa questão de linha de costura, quando pensamos em linha. Por isso que é esse sentido original. Já em contraponto com a linguagem conotativa, temos-se uma palavra que está no sentido figurado, em um sentido secundário, né? Secundário aí, entre aspas. Porque entra aqui em questão, nesse sentido secundário, esses outros dois exemplos de linha aqui. Esse seria o primordial e esses dois seriam os dois significados, né, secundários que foram sobrepostos à palavra linha, que surgem conforme a necessidade do ser humano, ok? Outro ponto bastante interessante ressaltar aqui são os lugares que encontra-se esse tipo de linguagem. Por exemplo, a linguagem denotativa, por ter essa precisão, ela é mais encontrada em dicionários, notícias, reportagens. E já a conotativa, né, ela é usada em textos mais poéticos, em textos mais literários, em textos literários. E a linguagem denotativa, por estar atrelada a esse sentido primordial, ela é mais instantânea, é mais imediata a percepção dela. Enquanto que a conotativa, ela exige um maior raciocínio, para que se de fato entenda de qual sentido estar falando naquele momento. Algo que ajuda é a situação que o indivíduo estiver inserido. E para fechar, eu trouxe aqui dois exemplos, tá? Para ficar mais nítido ainda essa diferença e de fato o que é a linguagem denotativa e conotativa, ok? Exemplo 1 aqui.
Seu pé está quebrado. Automaticamente, se a gente ouvir essa palavra, nós vamos remeter a palavra pé ao pé, pé, parte do corpo humano. E por remeter a esse sentido primordial, nós falamos com certeza que se trata de uma linguagem denotativa, ok? Por todas as palavras, todos os termos estarem não apenas pautados na realidade, mas se referenciarem ao seu sentido primordial. Já o segundo exemplo, a tampa caiu ao pé da mesa. Mesa não tem pé. Nós, seres humanos, apenas fazemos uma associação, porque aquela parte da mesa que dá sustentação a ela remete, né, dá a entender que aquela parte ela exerce a mesma função que um pé, que uma perna exerce para um ser humano. Então fazemos essa associação. Por isso que se trata de uma linguagem conotativa. E para fechar, eu trouxe um extra aqui, que é a seguinte frase: o professor pendurou a chuteira. Trata-se de uma linguagem conotativa. Essa linguagem conotativa ela é bastante utilizada nos ditos populares, como o famoso, né, pendurar a chuteira. Tem-se o pendurar a chuteira, quando o jogador pendura a chuteira, que seria uma linguagem denotativa. Mas quando eu me referencio a esse tipo de frase, né, o professor pendurou a chuteira, dá a entender que ele se aposentou, esse ato de pendurar a chuteira. Portanto, uma linguagem conotativa. Espero que vocês tenham gostado, mas sobretudo aprendido. Abraço e até a próxima.